O ministério de Jesus, apesar de ter uma curta duração, marcou a vida de tantas pessoas e mudou a história da humanidade para sempre. Jesus sempre surpreendia. As suas ações não eram típicas de um rei. As pessoas achavam que ele era um homem fora do comum. Com suas palavras, ele fazia com que cegos enxergassem, os aleijados andassem, os leprosos eram curados com um simples toque de sua mão, e até os mortos voltavam a viver. Não, definitivamente, Jesus não era um homem como qualquer um. As pessoas podiam ver claramente em seus olhos um peso que ele carregava durante seu ministério. Um fardo de compaixão e amor por todos. E ninguém estava acostumado a sentir isto por parte de um rei. Jesus sempre fazia o inesperado. Por exemplo, no primeiro dia de sua última semana, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Uma grande multidão o cercava, estendendo as suas vestes pelo meio do caminho, abanando ramos de folhagem e louvando a Deus. Minha cordial saudação a todos aqueles que estão me acompanhando nesse momento. E nós estamos entrando na semana da Páscoa, uma semana muito importante para os cristãos. E eu queria convidar a todos, principalmente os que fazem parte da IEBC, Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, mas todos estão convidados, obviamente, a que acompanhassem de hoje até domingo as reflexões que serão feitas preparando o nosso caminho até a ressurreição. Faremos uma caminhada até a ressurreição. E eu queria convidá-los para iniciarmos essa caminhada. Que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Esse texto diz o seguinte: E tendo Jesus dito isto, ia caminhando na frente dos discípulos, subindo na direção de Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia,
próximo ao monte chamado das Oliveiras, Jesus mandou que 2 dos seus discípulos fossem a uma aldeia, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali vocês 2, ao entrarem, acharão preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o meu senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como Jesus lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima dele. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Toda a multidão começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos, repreende a alegria dos teus discípulos. E respondendo Jesus disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Querido amigo que me escuta nesse momento, todos aqueles que fazem a Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, Jesus está na Galileia junto com os seus discípulos. E Jesus decide que agora eles devem ir para Jerusalém, o centro econômico, político e religioso da época. E Jesus, portanto, toma caminho, saindo da Galileia, indo até Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, como nós lemos no texto, Jesus pede que 2 discípulos se dirijam a determinado local, desamarrem um jumentinho que está lá, tragam até Jesus. Os discípulos obedecem. Jesus pega o jumentinho, monta sobre o jumentinho e junto com os discípulos ele adentra a cidade de Jerusalém. E o que chama a atenção no texto é que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, há um clima de cânticos e de muita alegria. O texto é muito claro quando diz: todos louvavam em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, obviamente visto através e por Jesus. E louvavam cantando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essas vozes que cantavam com muita alegria, com muito júbilo, essas vozes que tornavam o ar de Jerusalém festivo, elas representam várias vozes. Porque os mais diferentes motivos fizeram com que aquelas pessoas cantassem. Porque muitos foram os sinais e as maravilhosas coisas que Jesus fez. Mas eu quero destacar um tipo de motivo que fez com que as pessoas cantassem naquele dia. Aquelas vozes, muitas daquelas vozes que naquele dia bradaram de alegria, elas representam muitas vozes que Jesus encontrou ao longo do seu ministério. Elas representam a voz da mulher adúltera, que foi perdoada por Jesus e ficou livre do julgamento da religião. Esse foi uma grande maravilha de Jesus. Representam a voz de Zaqueu, uma espécie de ladrão do colarinho branco, representante das forças de ocupação romana, e que após um encontro particular com Jesus, sente o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida, e é constrangido por essa graça e esse perdão, e restitui a todos que havia defraudado. Essas vozes representam a voz daqueles de quem se dizia: esses nunca terão parte com Deus,
porque são impuros. Vejam bem, são leprosos, é a marca, é o estigma de quem pecou. Alguns nasceram cegos, esses nunca terão parte com Deus. Pois bem, Jesus em seu ministério curou o cego de nascença, tocou na ferida do leproso, dizendo que diante de Deus não existem malditos. Diante de Deus não há pessoa que possa recomeçar a sua vida. Essas vozes representam a voz daquela mulher pagã da Síria. Lembram que, de acordo com as diretrizes da religião de Israel, a religião dominante, afinal de contas, era uma mulher da Síria, uma mulher pagã. Portanto, segundo as diretrizes da religião de Israel, essa mulher era excluída da bênção e do amor e do cuidado de Deus. A religião sentia-se nessa autoridade. Mas sobre essa mulher, Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel. A graça alcançou também os pagãos. Representa a voz de jovens, semelhantes ao filho pródigo, que abandonaram as suas casas, a casa do pai, foram para o mundo, gastaram dinheiro e viveram de maneira dissoluta, mas caindo em si, se arrependeram e voltaram para a casa do pai dizendo: queremos ser empregados, porque nós te desobedecemos. Mas o pai os abraça, perdoa com a sua graça e o seu amor e oferece uma festa. As vozes que receberam Jesus na entrada triunfal de Jerusalém representa a voz de todas aquelas mulheres que eram desprovidas até de nome, mulheres de má fama. E uma delas, inclusive numa reunião que um fariseu ofereceu a Jesus, entra no meio da reunião, lava os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e recebe o perdão e a graça de Jesus. Essas vozes representam gente como o publicano, que reconhecendo que não era digno do perdão e do amor de Deus por conta dos seus pecados, da sua pequenez e da sua fragilidade, bate no peito, nem consegue levantar os olhos para o céu na sua oração, mas Jesus diz: essa oração é que eu e o meu Pai, essa é a oração que eu e o meu Pai aceitamos. Como reprimir a alegria de tantos pecadores perdoados? Gente a quem Jesus devolveu a dignidade e a preciosa certeza que são amadas por Deus. Esse foi um dos motivos de júbilo. Essa foi uma das grandes coisas que Jesus fez, conferir às pessoas a certeza que elas são amadas por Deus. Enfim, um dos motivos de júbilo foi a graça, a misericórdia de Jesus, que Deus revelou na pessoa de Jesus. Jesus revelou que Deus está disposto a levantar todo ser humano que cai ao longo do caminho da vida. Ao invés de ser um Deus que esmaga o pecador, é um Deus que tem todo o interesse em levantar o pecador que está caído do caminho. O Deus de Jesus quer levantar o caído e recolocá-lo de volta no caminho da vida. Mas o texto, se o irmão percebeu, fala também de um momento que não é de alegria. Nem tudo é festa, nem todos se alegram. No final do texto, os fariseus, os religiosos, que somos nós que fazemos parte da religião, se aproximam de Jesus e dizem assim: Jesus, manda esse pessoal calar a boca. Eles ficaram profundamente incomodados com a alegria dos pecadores que receberam o perdão de Deus. Nem tudo era alegria nesse texto. Alguns fariseus muito zelosos com a religião, alguns fariseus que confiavam na justiça própria. Gente que diz assim: eu me garanto diante de Deus, eu me basto, com o meu comportamento eu dou conta de mim diante de Deus. Não gostaram daquela alegria, era uma alegria insuportável. Esses disseram: Jesus, ordena que teus discípulos parem com essa bagunça, essa alegria exagerada. Aí Jesus responde para eles em tom irônico: a alegria
é uma reação tão óbvia diante da graça e da misericórdia de Deus, que até as pedras sentem vontade de cantar. E vocês não sentem essa vontade? Vocês, fariseus, zelosos com as coisas da religião, que confiam na justiça própria e por isso sentem-se superiores aos outros, até as pedras sentem que é óbvio que se deve cantar por essa alegria e por essa misericórdia de Deus, mas vocês não conseguem sentir isso. Meus queridos irmãos e amigos, como é difícil para quem procura justificar-se e salvar-se a si mesmo, por meio de suas ações e de suas obras, entender a alegria e a festa da misericórdia de Deus. Como é difícil para todos que confiam em suas próprias forças e sentem-se superiores aos demais, compartilhar dessa alegria tão óbvia que, segundo Jesus, até as pedras sentem que devem se alegrar com essa misericórdia e graça. Eu quero desafiar a todos. Comecemos a semana da Páscoa cantando junto com o povo nas ruas de Jerusalém, cantando a alegria da graça e da misericórdia de Deus. Cabe a cada um de nós escolher: ou gritamos de alegria, porque o nosso coração reconhece de modo pleno e absoluto a graça de Deus em nossas vidas, ou ficamos incomodados com a alegria da graça e da misericórdia de Deus revelada em Jesus. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E comecemos a Páscoa celebrando a graça e a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável.